vamos orar nesse momento, vamos orar para que mais um dia o Senhor venha sobre as nossas vidas, que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele possa nos purificar e que nós possamos ir diante de Deus com o nosso coração puro e orando para que Ele venha sobre as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, nós te agradecemos por mais um dia na Tua presença, Senhor. Nós oramos para que o Senhor venha, Espírito Santo. Vem sobre este lugar, venha sobre cada casa, sobre cada apartamento, sobre onde as pessoas estiverem assistindo esse momento. Espírito Santo, vem, Senhor. Limpa os nossos pecados, purifica-nos, ó Deus, e aumenta a Tua presença em nós. Nós ansiamos pelo Teu toque, Senhor, nós ansiamos pela Tua presença. Vem, Senhor. Vem, Senhor, nós queremos ter uma vida que agrada ao Senhor, nós queremos viver uma vida que agrada ao Senhor. Por favor, Senhor, torna os nossos olhos fixos em Ti, torna o nosso coração no Senhor. Nós queremos viver uma vida consagrada ao Senhor. Nós negamos, Senhor, os desejos deste mundo. Nós nos entregamos como sacrifício vivo ao Senhor, porque é isso que nos agrada, Senhor. Nós não nos agradamos quando nós colocamos esperança em jogos, quando nós colocamos esperança em qualquer coisa desse mundo. Senhor, nós não podemos confiar nessas coisas, Senhor, porque elas tornam vazio o nosso coração. Senhor, nos ensina a colocar toda a nossa esperança em Ti, Senhor. Salmos 100 diz: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Senhor, nós viemos aqui, Senhor, com ações de graças, Senhor. Nós queremos louvar o Senhor, nós queremos engrandecer o Senhor. O Senhor é bom, obrigado, Senhor, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua misericórdia, Senhor, que nos acompanha sempre, Senhor, sempre. Nós queremos bendizer o Teu nome, nós queremos levantar um louvor, um trono de adoração com todo o nosso coração. Vem, Senhor, Tu és bem-vindo sobre este lugar, vem sobre nós, Senhor. Nós ansiamos pelo Teu toque, nós ansiamos por Ti, Senhor. Vem sobre nós, venha sobre nós, Senhor. Ao abatido, Senhor, venha com a Tua esperança, Senhor. Venha com a Tua esperança, venha com a Tua luz alcança toda a escuridão, Senhor. Vem, Senhor, nós clamamos, vem, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós ansiamos por Ti, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor, nós ansiamos por Ti. Sopra sobre nós, Senhor, sopra sobre nós, Senhor. Visita-nos, Senhor. Nossa esperança, nossa alegria está em Ti somente, Senhor. Vem sobre nós, vem sobre nós.
Desperta em mim, meu Senhor. A sede, o ardor, a busca. Espírito, vem me despertar e fazer acender o meu primeiro amor. Sopre em minha alma e faz surgir o transbordar, o transbordar. Senhor, a fome, o amor, a chama, desperta em mim, meu Senhor. A sede, o ardor, a busca. Espírito, vem me despertar e fazer acender o meu primeiro amor. Despertar e fazer acender o meu primeiro amor. Sopre em minha alma e faz surgir o transbordar, o transbordar. Transbordar. Vem com teu transbordar, Senhor. Vem com teu transbordar. Ó, vem encher de ti este lugar. Teu poder e amor, vem derramar. Ó, vem encher de ti este lugar. Com teu poder vem derramar. Ó, vem encher de ti este lugar. Nós clamamos com teu poder e amor, vem derramar. Ó, vem encher de ti este lugar. Com teu poder e amor,
Tu és o nosso desejo, Senhor. Tu és o nosso alvo, Senhor. Nós queremos ir além, Senhor. Nós queremos ir mais fundo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. A mais e a mais, Senhor. Há sempre mais na Tua presença, Senhor. Nos mostra, Senhor, nós ansiamos, Senhor. Nós queremos ter mais fome e sede por Ti. Nós queremos ter fome e sede por Ti mais do que qualquer coisa, Senhor. Oh Deus, há mais, há sempre há mais. Nos mostra, nos mostra, nos mostra, nos mostra. Na terra como é no céu, Teu reino vem da terra como é no céu, Teu reino. Pai nosso do céu, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra. Na terra como é no céu, Teu reino vem. Na terra como é no céu, Teu reino vem.
derrama do teu Espírito, porque não hoje, porque não agora. Vem derrama do teu Espírito, porque não hoje, porque não agora. Vem derrama do teu Espírito, porque não hoje, porque não agora. Vem derrama do teu Espírito, porque não hoje, porque não agora. Vem derrama do teu Espírito, porque não hoje, porque não agora. Vem derrama do teu Espírito, porque não hoje, porque não agora. Vem derrama do teu Espírito, porque não hoje, porque não agora. Vem derrama do teu Espírito, porque não hoje, porque não agora. Vem derrama do teu Espírito, porque não hoje, porque não agora. Vem derrama. Porque não agora. Vem derrama do teu Espírito, porque não hoje, porque não agora. Vem derrama do teu Espírito, porque não hoje, porque não agora. Vem derrama do teu Espírito, porque não hoje, porque não agora. Vem derrama do teu Espírito. Glória a Deus, que tempo precioso de adoração ao Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Olá a todos, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, que a presença do Senhor, que está forte aqui, possa invadir aonde você está. Eu queria te convidar a abrir, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e nós vamos ler do 9 ao 13. Mateus 6, do 9 ao 13. E a palavra do Senhor diz assim, Jesus dizendo: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Senhor, nós queremos agradecer a Ti. Nós terminamos de orar a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Nós queremos agradecer porque o Senhor pagou o mais alto preço. O Teu sangue foi derramado na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter acesso livre até o trono da graça do Pai e para que a presença preciosa do Espírito Santo fosse derramada sobre toda a carne. Nós percebemos e nós sentimos Tua presença conosco nesta hora e neste culto, e oramos para que essa presença seja liberada para cada família, para cada pai, para cada mãe, cada filho, cada marido, esposa, cada neto, cada avô e vó. Que a Tua presença seja real nas casas, nos hospitais, nos carros, aonde quer que alguém esteja assistindo a esse culto. Em nome de Jesus nós oramos. Glorifica o Teu nome, Senhor, porque eu quero diminuir e eu quero que só o Senhor cresça sempre em mim e através de mim, em nome de Jesus, amém. Queridos, nesse dia dos pais, nada melhor do que nós lembrarmos da oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Aliás,
Os discípulos de Jesus, os apóstolos, não pediram para Jesus ensiná-los a fazer milagres. Eles não pediram para Jesus ensiná-los a fazer curas, a fazer qualquer outra coisa. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, pediram para Jesus ensiná-los a orar, porque eles sabiam que era através dessa conexão com o céu, com o Pai, que todas as outras coisas aconteceriam, todos os milagres viriam dessa aliança, dessa comunhão e desse relacionamento. E nessa oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e ensinou a nós que seguimos a Jesus, há 7 petições, há 7 pedidos nessa oração. 3 pedem a Deus para que Ele glorifique a si próprio, para que Deus glorifique a si mesmo. E 4 pedidos são para que Ele trabalhe na nossa vida. E aí eu queria que você estivesse junto comigo acompanhando cada um dos versículos desta oração. Começando no versículo 9 de Mateus 6. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, o Velho Testamento, ele se refere a Deus como Pai, mas não em muitas passagens. Contudo, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente percebe que essa relação pai e filho, ela domina todo o Novo Testamento. A expressão a Deus como Pai, referindo-se a Deus como Pai, ela perpassa por todo o Novo Testamento, e ela vai dominar em especial o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios. E é com base nessa oração que foi ensinada a nós por Jesus e foi também ensinada pelo apóstolo Paulo, nós vemos que as promessas e os benefícios do Evangelho, as promessas e os benefícios do Evangelho são realizados na relação pai e filho. As promessas elas advêm desse relacionamento pai e filho. Sim, Deus é o Rei. Sim, Deus, no Velho Testamento em especial, na Velha Aliança, lá no Monte Sinai, fica muito claro que há um relacionamento naquele momento de aliança entre o que os historiadores chamariam de o suzerano e os vassalos, o Senhor e os servos. Sim, Ele é o nosso Senhor, sim, Ele é o nosso Rei, sim, Ele é o nosso Deus, mas Jesus veio revelar uma outra face, uma outra faceta, um outro aspecto, um pouco esquecido no Velho Testamento, que é o fato de que Deus é o nosso Pai. Nós somos em Jesus filhos de Deus, e Jesus vai mostrar, e os apóstolos também, Pedro, Paulo, vão demonstrar que nós somos, pela graça de Deus, coparticipantes da natureza divina. O apóstolo Pedro diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes, participando junto da natureza divina. Ele nos deu uma nova natureza, Ele nos deu a sua natureza. Nós que éramos por natureza filhos da ira, nós que éramos por natureza rebeldes contra Deus, nós que éramos por natureza independentes de Deus, Ele nos deu, quando nós cremos nele, no seu sacrifício na cruz do Calvário, quando cremos em Jesus, quando nos submetemos a Ele, Ele nos deu a sua natureza de obediência ao Pai. Ele nos deu uma nova natureza, uma natureza de dependência do Senhor. E aí Pedro continua: somos coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, 2 Pedro 1,4. E aí, não somente somos coparticipantes da natureza divina, mas é impressionante ver o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, Ele desce para morrer por cada um de nós pecadores, Ele desce para entregar o seu sangue, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. E Ele sabia que ao fazer isso,
o Pai estaria, através do seu sacrifício, adotando milhares, milhões de filhos e filhas, de seres humanos, que passariam a ser filhos e filhas de Deus. E isso vai além. Jesus sabia que toda a herança, imagina a pessoa mais rica, o maior milionário desse mundo, não é? O cara que se considera o maior bilionário desse planeta, não se compara nem de longe a herança que Jesus tem como filho do Deus vivo. E esse Jesus, ele vem e ele entrega a sua vida para nos fazer também coparticipantes da sua herança, co-herdeiros. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8, do 15 ao 17, porque não recebestes o espírito de escravidão. Nós não recebemos o espírito de escravidão. Nós não somos simplesmente servos de Deus. Nós somos filhos. Ele fala: vocês não receberam o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, com medo. Nós não somos para ter medo de Deus. Deus não quer que nós tenhamos medo dEle. Deus quer que nós tenhamos temor a Ele, temor por Ele, reverência, respeito. Mas Ele quer que nós, como filhos, nos acheguemos e possamos olhar para Ele e falar: papai, Abba, pai, paizinho, papai. Paulo está dizendo: vocês não receberam o espírito de escravidão para vocês ficarem atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Nós fomos adotados por Deus através de Jesus, baseados no qual, nesse espírito de adoção, nós clamamos: Abba, pai, paizinho, essa expressão aramaica. E o próprio Espírito Santo, ele testifica no meu coração e no seu coração, quando você entrega a sua vida a Jesus. Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos nessa vida, também com Ele seremos glorificados. E eu queria te lembrar que salvação é filiação. Nós somos salvos para nos tornarmos filhos de Deus. O ser humano não nasce filho de Deus. Eu não sei se você tem um entendimento, se alguém te ensinou que todos são filhos de Deus e que todos os caminhos levam a Deus, mas isso é mentira. Nós nascemos criaturas de Deus. Nós fomos criados por Deus. Nós não somos filhos de Deus porque os nossos pais, Adão e Eva, e com eles todos nós, nos rebelamos contra Deus. Nós pecamos contra Deus e entrou a morte em nós. E nós fomos separados de Deus. Então, quando nasce um nenezinho, ele não nasce um filho de Deus, ele nasce uma criatura de Deus. E é por isso que Jesus teve que vir e entregar a sua vida na cruz do Calvário. É por isso que Jesus não simplesmente gritou do céu, dizendo: façam boas obras que vocês um dia vão ficar evoluídos e vão ser espíritos iluminados e vocês vão chegar aqui. Não! Jesus não simplesmente podia gritar lá de cima: façam algumas coisas boas, porque nós somos incapazes de nós mesmos, de fazermos coisas boas. Mesmo as coisas boas que nós fazemos, na nossa força, são para a nossa glória, são contaminadas. Tem alguma coisa de corrupção. Jesus não podia simplesmente gritar, ele tinha que vir e entregar sua vida na cruz, em meu lugar e em teu lugar. E quando eu reconheço que Ele, Jesus Cristo, é o Filho amado do Pai, e que Ele entregou a vida dele, e Ele não merecia morrer, porque Ele nunca fez nada de errado, Ele nunca pecou, Ele sempre obedeceu ao Pai, mas Ele morreu no lugar que era meu, a cruz era minha, e Ele tomou o meu lugar, Ele tomou o teu lugar. E quando eu creio e eu me entrego a essa verdade, e eu me rendo totalmente a Ele, não simplesmente uma crença intelectual, mas uma crença completa e total de todo o meu ser entregue e devoto a Ele, eu passo a ser filho de Deus. E se nós formos de fato salvos, como Jesus está nos ensinando nessa oração dominical,
que nós não fazemos só aos domingos, nós podemos fazer todos os dias. Quando nós somos salvos, nós vamos procurar santificar e honrar o nome do nosso Pai em cada uma das nossas ações. Eu me preocupo com algumas pessoas, alguns crentes, alguns evangélicos que enfatizam a graça de Deus, mas confundem a graça, achando que graça é uma coisa barata. A graça é tão cara que custou a vida do Filho de Deus na cruz do Calvário. E se você é de fato salvo por essa graça, se eu sou de fato salvo por essa graça ela não simplesmente me levará à justificação, à salvação, mas ela me conduzirá à santificação, a eu querer honrar a Deus com minhas ações. E toda vez que eu errar, eu vou correr de volta para Deus, porque o Espírito Santo vai me convencer e eu vou me entristecer. E vai me doer, porque eu vou perceber que eu entristeci a presença daquele que é tudo para mim. Porque para mim, Davi, nada mais vale a pena. As coisas dessa vida não valem a pena. Eu não me importo aonde eu vou morar. Eu me importo em ter a presença de Deus. Durante essa pandemia, eu estava orando um dia, e eu falei para Deus que eu não queria mais nada nessa vida a não ser a presença dEle. E eu cheguei a virar para Deus, e na oração que eu estava às 5 horas da manhã orando lá embaixo na minha casa, e eu falei: Senhor, eu quero tanto a Tua presença, que eu preferiria morrer se o Senhor não me der a Tua presença. E naquela hora, eu senti literalmente, fisicamente, que eu ia morrer, que eu ia ter um ataque cardíaco. Eu tive essa experiência. E eu penso hoje que uma das razões de isso ter acontecido era que Deus queria mostrar para mim: você realmente me ama mais do que a sua própria vida. Você realmente entende que só a minha presença vale a pena nesta e na vida vindoura. E eu disse para Deus: agora eu entendo. Eu quero o Senhor, eu quero a Tua presença. Eu não peço as Tuas bênçãos. Se o Senhor quiser me abençoar, eu agradeço. Mas eu peço o abençoador. Eu não peço o galardão, eu peço o galardoador. Se eu fui de fato alcançado pela graça salvífica, pela graça salvadora, pela justificação, eu não vou viver de qualquer jeito. Eu sei que tem algumas pessoas que me assistem, algumas pessoas que vão ouvir essa palavra ou alguma outra pregação e vão dizer: Davi, você é radical demais, você é muito crica, cara, você está exagerando. Deus entende as nossas coisas, Deus vai entender se a gente quiser ficar nas baladas, se a gente quiser dormir com qualquer pessoa, Deus vai entender se eu quiser usar droga, Deus vai entender se eu encher a cara, Deus vai entender se eu curtir a vida, porque essa vida é uma só. Se você amar essa vida, é tudo que você vai ter é aqui, tá? Se você ama essa vida e ama as coisas dessa vida, curta bastante, porque é tudo que você terá. Mas se você quiser perder a sua vida, por causa de uma vida muito melhor e muito maior, a vida de Cristo em nós, que é a esperança da glória, então você verdadeiramente viverá. Porque a graça que me salva é a mesma graça que me leva à santificação e me leva a desejar honrar e santificar o nome do Pai. Eu não desejo o meu nomezinho nos letreiros evangélicos e gospel. Eu não desejo o nome da igreja que eu pastoreio nos letreiros evangélicos. Eu desejo que o nome do Senhor somente seja engrandecido, seja levantado, o nome de Jesus seja levantado e adorado. Ele está falando, Jesus está falando: santificado seja o teu nome. O nome de Deus já não é santo, sim, mas quando as pessoas olham para nós e veem atitudes erradas, o nome de Deus é blasfemado. Eu sempre vejo aquela passagem de Davi, quando Davi, e eu vejo porque eu não sou melhor que ele, de forma alguma, mas quando Davi cai em adultério, e quando Davi comete aquele homicídio, o profeta diz: Deus te perdoou, mas por que você fez isso? Porque o nome do Senhor foi blasfemado pelos seus inimigos. Isso vão te acontecer, as consequências do seu pecado. O nosso pecado muitas vezes,
ele serve de motivo para que os inimigos do Senhor blasfemem do nome do Senhor e ridicularizem o nome do Senhor. E eu desejo, e eu quero que nós desejemos santificar, honrar o nome do Senhor, que é santo, 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 santo. E Jesus está falando porque Ele está nos céus e nós estamos na terra. Isso fala da grandeza dEle e fala da minha insignificância diante dEle. Ele é onipotente, onipresente e onisciente, e eu sou o pó da terra. Paulo vai dizer em Efésios 3, 14 e 15, por essa causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E aqui eu aprendo outra coisa, linkando com o que Jesus nos ensinou. Jesus fala, Pai nosso. Ele não fala, ensinando-nos a orar, Ele não fala, você vai virar e dizer, meu Pai. Isso é possível, sim, você pode dizer isso. Mas Ele está ensinando que quando a gente ora, e a gente tem que ter um senso de que nós somos uma família. A gente tem que ter senso que nós somos um corpo. A gente tem que ter senso de que a igreja é muito maior do que o nosso grupinho. Que a igreja é uma igreja enorme, formada por milhões de pessoas que estão nos céus e que estão sobre toda a face da terra. O Pai não é só meu, o Pai é nosso. E se o Pai é nosso, o problema do meu irmão é meu também. A necessidade do meu irmão é minha também. Eu não oro Pai meu, eu oro Pai nosso. Olhando para o meu irmão, para o meu próximo, se ele precisa de mim e do meu socorro. Aí a gente vai para o versículo 10. Ele diz, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É precioso a gente ouvir isso, porque a principal mensagem de Jesus era o reino de Deus. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus, ele tinha essa mensagem, a mensagem de Jesus, a mensagem que Jesus pregava, era de que o reino de Deus estava próximo, de que o reino dos céus estava ali, acontecendo ali. Jesus, ele queria estabelecer o seu reino literal sobre a terra, porque esse reino literal seria a manifestação de Deus para todo mundo. Na primeira vinda de Jesus, quase aproximadamente 2000 anos atrás, Jesus inaugurou o reino de Deus, o reino dos céus na terra. E ele olhou e ele disse, o reino de Deus, ele não vem com aparência visível, vocês não vão dizer ele aqui ou ele ali. Mas o reino de Deus, primeiro vai estar dentro de vós. O reino está dentro de vocês. Cada pessoa, como eu disse anteriormente, que se entrega a Ele, que se rende à sua obra redentora da cruz, que se rende ao seu trono, que se entrega ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Cada um que faz isso, o reino de Deus entra, porque aí está o governo de Deus, porque aí está o senhorio de Cristo, dentro de cada coração rendido a Ele. Ele vem primeiro em cada coração que se rende a Ele. E esse reino tem avançado. Desde que Jesus inaugurou o reino vem avançando. Cada pessoa que se converte, cada pessoa que é curada, cada pessoa que é liberta, cada morto que é ressuscitado, cada pobre que recebe uma atenção e o carinho e o cuidado da igreja e começa a ter uma vida digna. Aí o reino de Deus está chegando, o reino de Deus está avançando. Por isso que nós somos uma igreja que acredita na pregação do evangelho do reino. É por isso que nós acreditamos e nós investimos em missões. Nós acreditamos e nós investimos em ações sociais. Nós investimos na Vila Dutra lá através do POC. Nós investimos no Ferradura e Mirim através do projeto Sementes da Salvação. Nós investimos no projeto com pessoas em situação de rua
que o Huxley faz nas ruas de Bauru, nós investimos lá no norte da África, nós investimos porque nós queremos ser uma igreja que prega o que Jesus pregava e o que Jesus valorizava, e Jesus pregava o evangelho do reino de Deus. Não é o evangelho do reino dos homens, não é o evangelho do reino gospel, não é o evangelho do reino evangélico, é o evangelho do reino de Deus, do reino dos céus. Mas nós sabemos, contudo, que o reino dos céus, o reino de Deus, só será estabelecido por completo, e aí sim, o reino de Deus estará sobre a terra, visível para todos verem. Quando Jesus voltar, Ele vai estabelecer de maneira definitiva o reino dos céus na terra, o reino de Deus aqui entre os homens. Jesus disse, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, até que o fim chegue, até que o fim aconteça, até que Jesus venha, nós pregaremos o evangelho do reino de Deus, e é o que eu estou pregando hoje. Entregue a sua vida a Jesus o Cristo, porque nada nessa vida satisfaz, nada aqui vale a pena. Entregue seu coração totalmente à única coisa que vale a pena, a única pessoa, e seu nome é Jesus de Nazaré. Se entregue, se renda a Ele, porque quando Ele vier, Ele de fato estabelecerá um reino de justiça, um reino de paz, um reino onde não há doença, um reino onde não há dor, um reino onde não há depressão, um reino onde não há síndrome do pânico, um reino onde há amor e paz e alegria no Espírito Santo, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O profeta Isaías vai dizer, quando esse reino vier na plenitude, em Isaías 11, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, Deus dizendo, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé. Jessé é o pai do rei Davi. Jesus vem da linhagem de Davi como homem. E aí, a raiz de Jessé é uma referência à pessoa de Jesus. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, recorrerão as nações, correrão para Jerusalém, para essa nova Jerusalém que desce do céu, para ir até Jesus. As nações recorrerão à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus continua, no versículo 11 de Mateus 6, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aí, o que eu aprendo com Jesus é que o Pai que é nosso, o Pai que não é só meu, o Pai que é nosso, Ele se importa com cada necessidade de seus filhos. Ele não vai prometer me dar tudo o que eu quero, mas Ele vai e já prometeu me dar tudo o que eu preciso. Tudo aquilo de que eu precisar, o Pai vai me atender e vai me dar. Ele não dá o pão somente a mim. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão Ele não dá somente a mim. O pão Ele dá a nós. E muitas vezes Ele dá o pão ao meu irmão. Ele dá o pão ao necessitado. Ele dá o pão, inclusive, se for preciso, aos meus inimigos, aos nossos inimigos. Ele dá o pão e Ele quer dar o pão através de mim e através de você. Ele dá o pão através de nós. Paulo vai dizer em Romanos 12, 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E Tiago 2 vai dizer, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, o alimento do dia a dia, o pão nosso, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz. Nós somos especialistas como crentes, como cristãos evangélicos, de falar para as pessoas, a paz do Senhor está certo. Nós devemos desejar a paz do Senhor, mas às vezes as pessoas estão batendo na nossa porta e nós falamos, nós vamos orar por você, mas a pessoa está com fome.
E a gente tem que orar por ela, mas também suprir sua necessidade física. Está dizendo, se vocês disserem, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Então, outra lição que eu devo pedir hoje, eu devo pedir hoje o pão de hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que Jesus está dizendo que era para nós vivermos como o povo de Israel viveu no deserto, quando Deus entregava o pão de cada dia, o maná que descia do céu. Não era para pegar o maná da terça, da quarta e da quinta, tudo na terça-feira. Eu pegava o maná, o pão da terça na terça. O pão da quarta eu pegava a quarta. O pão da quinta eu pegava a quinta. Porque se eu tentasse estocar, apodrecia. Muitas vezes nós queremos orar antes de dormir, uma oraçãozinha breve e dizer para o Senhor, Senhor, me abençoa hoje, já me abençoa pelo mês inteiro, já me abençoa pelo ano inteiro, porque eu não sei se eu vou ter tempo de orar. Mas nós temos todo o tempo do mundo para estar no Facebook, para estar no Instagram, para estar nas mídias sociais, para estar fazendo tantas coisas. Nós precisamos passar, não é gastar, é investir tempo na presença de Deus, orando, lendo sua palavra, jejuando, tendo comunhão, porque é para isso que nós existimos, para ter amizade com Deus, conexão com o céu, conexão com a verdadeira nuvem, a nuvem de glória. É dessa conexão que nós precisamos mais do que qualquer outra. E o pão de hoje, Ele dá hoje. Amanhã, eu peço o pão de amanhã. Isso fala para mim de total dependência do Pai. Diariamente falando com o Pai. Pai, a necessidade de hoje, cuida hoje. Basta o dia, Jesus disse, basta o dia o seu próprio mal. Não fica pensando no mal de amanhã, porque é provável que o mal de amanhã que você acha que vai acontecer, nem aconteça. E eu oro para que não aconteça. Deus está cuidando das nossas necessidades dia a dia. Ele cuida da nossa necessidade física, e quando nós estamos orando, Ele cuida principalmente da nossa necessidade espiritual, porque mais do que o pão físico, nós precisamos do pão da vida, que é Jesus de Nazaré, o pão espiritual, o verdadeiro pão que desce de Deus, que desce do céu, é Jesus. Versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Quando nós vemos essa mesma oração no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 4, no lugar de dívidas vai aparecer a palavra pecados. Só que essa palavra, no grego clássico, ela indica literalmente dívidas. Os meus pecados são dívidas que eu tenho com Deus. E aqui, em Mateus, essa palavra é usada, dívidas. Nossas dívidas morais para com Deus, e nós temos uma necessidade enorme, uma dependência total da misericórdia de Deus. Misericórdia é Deus não me dar o que eu mereço. Sabe uma oração que você nunca deve fazer? É virar para Deus e falar assim, Senhor, me dá o que eu mereço. Porque se você fizer essa oração e eu fizer essa oração, como homens que se rebelaram contra Ele, Ele vai nos dar o inferno, porque o inferno é o que nós merecemos, por termos nos rebelado contra o Senhor, que é bom e que é perfeito, que é o Criador de todas as coisas. Então quando eu me rendo a Jesus, eu me rendo à sua misericórdia e à sua graça, a graça e a misericórdia do precioso Pai. E misericórdia é Ele não me dar o que eu mereço, porque eu mereço o inferno e Ele não me dá o inferno. E aí Ele me estende a sua graça, que é me dar o que eu não mereço. Ele me dá o céu. Ele não me dá o que eu mereço, que é a misericórdia, e Ele me dá o que eu não mereço, que é a graça. É uma dependência total dEle. Agora Jesus, Ele está focando aqui na atitude dos discípulos dEle. Ele está dizendo que se nós formos de fato discípulos de Cristo,
nós vamos falar com Deus: pode me perdoar, porque eu tenho andado em perdão para com aqueles que me ferem. Pode me perdoar, porque eu tenho caminhado em misericórdia, eu tenho caminhado em graça, porque eu tenho andado a segunda milha, a terceira milha, porque alguém tem me ferido a face e eu tenho dado a outra. Eu vi que C.S. Lewis uma vez disse: é fácil a gente pregar sobre perdão até que nós tenhamos alguém para perdoar. Mas todos nós já tivemos ou temos tido pessoas que nós temos que perdoar, e muitas pessoas têm que nos perdoar pelas feridas que nós causamos. Como discípulos de Cristo, nós precisamos andar da maneira como o Cristo que nós servimos andou e anda, estendendo para nós misericórdia e graça. Nós, à medida que Ele derrama essa graça, essa misericórdia, Ele derrama da sua presença, do seu Santo Espírito, eu consigo também perdoar, eu consigo também liberar, eu consigo também estender graça. Talvez você esteja ouvindo isso e você diga para mim: Davi, você está falando isso porque você não sabe a minha história, você não sabe o que eu passei. Tal pessoa errou comigo, como eu vou perdoar? Querido, querida, você tem que perdoar na graça do Senhor, orar e pedir ao Senhor para te dar graça. E eu também, eu sou tão falho quanto você, tão necessitado da graça do Senhor quanto você. Mas nós perdoamos justamente porque a pessoa errou conosco. Porque se a pessoa tivesse acertado, nós não precisaríamos perdoar. Ela acertou. Mas é justamente porque ela errou que há necessidade dessa característica tão forte no caráter de Deus, no caráter do Pai Celestial, que é o perdão. Olha para mim e me diga se você não precisa da graça, se você não depende da misericórdia do Senhor. Eu dependo dessa graça, eu dependo dessa misericórdia. Às vezes em casa, alguns dizem: Davi, mas será que você não está achando que tem que estender muita graça, muita misericórdia para as pessoas? Mas eu procuro andar nisso. Eu ainda não aprendi, eu estou aprendendo com a graça de Deus. Mas eu procuro andar nisso, em querer estender misericórdia e graça, porque eu sei como eu sou necessitado cada vez mais, cada dia mais eu vejo Deus me mostrando o quão necessitado eu sou da graça dEle, da misericórdia dEle. Certa vez um general virou para John Wesley e disse para John Wesley: eu não perdoo ninguém, eu não perdoo ninguém. Aí John Wesley retrucou dizendo: então senhor, eu espero que o senhor nunca peque. Espero que você nunca peque. Se você não vai perdoar ninguém, eu espero que você nunca peque na sua vida, o que é impossível. E a gente vai ver esse princípio na parábola do credor incompassível que Jesus vai trazer isso de uma maneira mais real ainda. Em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23. Ele vai falar que nós devemos perdoar os nossos irmãos na mesma medida que nós fomos perdoados por Deus, pelo Pai. E aí ele está dizendo que nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Era impossível que nós fôssemos perdoados de tamanha dívida com Deus. E aí ele conta a história de um servo que é trazido para ajustar contas com o rei, como se nós estivéssemos ajustando contas e indo para resolver a nossa dívida com o Pai. E esse servo deve para o rei 10.000 talentos. Um talento são 35 quilos de ouro. 35 quilos de ouro. Portanto, uma dívida de 350 mil quilos de ouro. E naquela época o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Então, para que esse servo e essa pessoa pudesse pagar essa dívida que Jesus está dizendo, essa pessoa precisaria trabalhar, eu precisaria trabalhar, você precisaria trabalhar 150 mil anos para poder pagar essa dívida. Então é lógico, Jesus usa esse exagero para demonstrar o tamanho da nossa dívida para com Deus, e para mostrar que qualquer outra dívida que pessoas tenham conosco se torna irrisória, se torna ridícula perto da nossa dívida com o céu, com Deus.
Eu estava ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes, por quem tenho um grande apreço, e ele dizendo isso, que só entra no céu uma categoria de pessoas, só entra no céu os perdoados. Ninguém vai estar lá no céu, a não ser os santos anjos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os demais que entraram no céu são uma categoria só de pessoas, os perdoados. Só entra no céu quem foi perdoado. Não entra no céu ninguém que vai chegar e falar assim, estou entrando porque eu andei legal, eu fiz tudo certinho. Só entra no céu perdoados. E só tem comunhão com Deus os perdoadores, aqueles que perdoam o próximo, que perdoam os outros. Como o coração do Pai é perdoador, Ele espera que seus filhos e os discípulos de seu Filho amado Jesus tenham esse mesmo coração que perdoa a todos os que nos ofendem. Porque afinal de contas, todo filho se parece com o Pai, ou deve se parecer com o Pai Celestial de maneira especial. E aí, por último, o versículo 13, Jesus diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação, não vem uma prova, um teste maligno para nós, que não fosse humana, que a nossa própria natureza é tentada, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. E aí, 2 Tessalonicenses 3,3 é um dos versículos que eu mais amo. Paulo diz assim: fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Eu oro para que essa promessa seja real na tua vida. É com base na fidelidade de Deus, não é com base nos nossos méritos. É com base na fidelidade de Deus que nós somos guardados do maligno. Fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3,3. O Senhor Jesus nos ensinou a chave do que fazer para nós sermos vitoriosos sobre todas as provas, sobre todas as tentações. Jesus falou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Isso ele disse porque a nossa carne é fraca, mas o Senhor é forte, e é dele, é do nosso Pai Celestial, é dele, pertence somente a ele, ao Pai Celestial, o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Hoje é dia dos pais, se você está assistindo a esse culto no domingo, e o nosso desafio é expressar para os nossos filhos a paternidade do Pai Celestial. É interessante que todos nós somos filhos, todos que estão assistindo, e é precioso a gente perceber a maneira como nós devemos ser como filhos do Pai Celestial e filhos dos pais naturais. Veja, isso nós aprendemos com Jesus nessa oração: o respeito, o carinho, a reverência com as quais Ele trata o Pai Celestial. Nós devemos honrar a honra que Ele dá ao Pai. É dessa maneira que nós devemos agir como filhos. E como pais, e também todos nós somos chamados a sermos pais. Se você não é pai biológico, você é chamado para ser o pai espiritual de alguém, para discipular alguém nos caminhos do Senhor. Nosso desafio nesse dia dos pais é expressar para os nossos filhos biológicos e espirituais a paternidade do Pai Celestial. E eu destaco rapidamente 3 coisas.
Que nós sejamos, primeiro, provedores de nossas famílias, como Ele nos dá o pão nosso de cada dia. Sim, a esposa pode trabalhar fora de casa. Sim, ela pode ajudar nas despesas do lar, nas despesas domésticas, mas a responsabilidade da provisão não está sobre os ombros dela. A responsabilidade da provisão está sobre o Pai. O Pai. Que nós possamos aprender com o Pai Celestial a prover para as nossas famílias, a sermos instrumentos de trazer o pão, de trazer o leitinho. E olha que em casa a gente compra bastante leitinho. Trazer o leitinho para os filhos. Segundo, que nós sejamos graciosos e misericordiosos com as faltas e com os defeitos dos nossos filhos, assim como o Pai tem demonstrado sua graça e sua misericórdia para nós, com os nossos erros, com as nossas faltas, e Ele tem nos perdoado quando nós nos arrependemos e pedimos perdão. É fácil nós olharmos os defeitos dos nossos filhos, é fácil nós liberarmos palavras ruins e malditas para os nossos filhos, mas nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para corrigir, sim, quando precisa corrigir, mas corrigir em amor, corrigir em misericórdia, corrigir em graça, e que os nossos filhos sempre saibam que há espaço para voltar para a casa do Pai, que há amor na casa do Pai, que há misericórdia na casa do Pai, que há graça na casa do Pai, assim como Jesus nos mostrou com a parábola do filho pródigo. Quando ele voltou, não há necessidade nem de muita conversa, porque há espaço somente para um grande abraço, um grande perdão, uma grande expressão de amor e de aceitação e de afirmação. Que nós possamos expressar para os nossos filhos esse coração gracioso e misericordioso do Pai Celestial. E por último, que nós sejamos protetores de nossas casas. Que nós sejamos protetores de nossas casas, assim como o Pai Celestial nos protege e tem nos livrado do mal, tem nos livrado do maligno. Lá em casa, a Keire às vezes me chama a atenção, num bom sentido, para saber se eu chequei todas as portas. É responsabilidade do pai, é responsabilidade do marido descer, subir, olhar as janelas. Eu procuro fazer isso todo dia, toda noite. Cada janela, cada porta, eles precisam ver que eu sou o protetor, que eu vou dar a minha vida se preciso for para defendê-los, porque o Pai nos protege e nos guarda, manda seus anjos, seus santos anjos, e eu sei que os anjos estão ao meu lado agora, me sustentando para eu não tropeçar em alguma pedra, me guardando e me livrando do maligno. Que Deus abençoe sua vida, que você seja um pai maravilhoso. Eu queria orar, mas não desligue ainda, a gente tem alguns avisos bem importantes, e depois nós vamos ter um vídeo em homenagem aos pais, preparado pelo Ministério Infantil aqui da igreja. Mas eu queria orar por cada um de vocês agora, especialmente pelos pais que estão assistindo a essa transmissão. Senhor, eu oro para que o Senhor nos capacite. Nós queremos te representar bem. Nós sabemos que temos falhas, que temos erros, que somos carne e osso, que somos pó, mas nós confiamos na Tua graça, nós confiamos na Tua misericórdia. Nós oramos para que o Senhor nos capacite a expressarmos o melhor possível, o Teu amor, o Teu caráter, o Teu coração, para os nossos filhos biológicos, nossos filhos naturais, nossos filhos adotivos e nossos filhos espirituais. Que aqueles que são nossos discípulos, por assim dizer, que estão nos seguindo, à medida que nós seguimos a Ti, que estão tentando nos imitar à medida que nós imitamos a Ti, que eles possam ver traços do Teu caráter e não dos nossos, de nós mesmos, mas que eles possam ver traços do coração do Pai, traços da Tua misericórdia, traços da Tua provisão, traços da Tua proteção, traços da Tua direção, porque Tu és o bom pastor,
que dá a vida pelas tuas ovelhas. Eu oro abençoando cada família, eu oro para que cada pai tenha uma semana, um mês e um resto de ano abençoado, Senhor, que o Senhor possa abrir portas de emprego, de trabalho para aqueles pais que estão precisando, que o Senhor restaure a comunhão do pai com o filho, a amizade, a comunicação entre pais e filhos, entre esposo e esposa, porque lá em Malaquias 4, o Senhor diz que o Senhor enviaria o profeta Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, e ele converteria o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Que o teu Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que estava em Elias, estava sobre Elias, que o teu bendito Espírito Santo possa, nesse dia dos pais, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Haja uma restauração na comunhão, haja uma restauração na comunicação, haja uma restauração na amizade e no amor. Eu oro isso em nome de Jesus de Nazaré. Amém, Senhor. Bem rapidamente eu queria destacar algumas coisas, eu peço sua atenção. Nós continuamos com os cultos online, 100% online, e nós precisamos que você continue com a sua fidelidade ao Senhor e aqui à igreja local, dando e devolvendo os seus dízimos e as suas ofertas. Se você é membro de uma outra igreja, você deve dizimar na igreja onde você é membro. Se você quiser ofertar aqui para essa igreja e for uma direção de Deus, então nós agradecemos e você é bem-vindo para fazer isso. Eu queria ressaltar que nós estamos fazendo uma reforma nos banheiros aqui da igreja para melhor atendê-los e melhor recebê-los quando nós retomarmos. E isso tem demandado um gasto bem maior do que nós costumamos a ter mensalmente. Então nós pedimos que você considere ofertar com generosidade, mas na medida que você puder, e isso se for direção de Deus, o que Deus direcionar você a fazer. E justamente porque nós estamos também reformando os banheiros, nós ainda não retomamos os cultos presenciais, e é possível, é provável que nós o façamos no último domingo de agosto, tá bom? Tendo um domingo de ceia. Nós queremos terminar os banheiros, terminar as reformas, e muito provavelmente até lá nós já tenhamos terminado. Eu queria lembrar que nessa quarta-feira haverá o culto das mulheres. A minha mãe, a pastora Eide, ela vai estar ministrando, revelando o Espírito Santo através da mulher, e vai ser uma live pelo nosso canal aí do YouTube, quarta-feira às 19h30, 7h30 da noite. Outro aviso, a escola bíblica de férias, a escola bíblica das crianças vai acontecer no dia 22 de agosto, mas você precisa fazer a sua inscrição pelo link que vai estar aparecendo aí no seu vídeo, tá bom? Vai ser uma escola bíblica meio diferente, vai ser uma aula online e tudo, mas com muito carinho, e qualquer dúvida, entre em contato com a Bia, filha do pastor Rogério, você pode ligar aqui na secretaria durante a semana. Todo domingo eu queria reforçar, todo domingo o pessoal está fazendo uma live com as crianças, às vezes é já um vídeo gravado, às vezes é live pelo sistema EAD, ensino à distância, né? Então todo domingo às 3 horas da tarde, às 15 horas, você encoraje seu filho, a sua criança a participar, porque o Ministério Infantil tem feito isso com muito carinho, com muito zelo, e tem sido um tempo e ensinos preciosos. Eu mesmo já fui muito abençoado ouvindo algumas das ministrações. Nós continuamos também com a campanha do amor. Você pode doar, você pode trazer aqui na igreja durante a semana cestas básicas prontas, ou você pode fazer uma doação financeira pelo site que aparece aí da campanha do amor. Ou você pode doar aqui para a igreja, ofertar e aí ligar e dizer que determinada oferta foi em prol da campanha do amor e de doarmos cestas básicas. As necessidades são muitas, você pode acompanhar nos jornais, tantas pessoas estão desempregadas e nós somos seres humanos aqui, mesmo como cristãos, nós precisamos ajudar os nossos irmãos, ajudar famílias que estão em necessidade. Continuamos com a escola bíblica dominical,
com a EBD, tem sido muito boa, as aulas têm sido excelentes, têm sido ministradas pelo Esmon, todo domingo às 9 horas da manhã, pelo nosso canal aí do YouTube, fazendo um panorama bíblico, tá bom? E por último agora, nós vamos ter esse vídeo de homenagem aos pais, preparado pelo Ministério Infantil. Eu só vou orar, encerrando, e aí você vai ter o vídeo, e aí a gente vai ter terminado esse período com a graça do Senhor. Pai, Paizinho, Abba, Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Feliz dia dos pais, todo dia é teu dia, e nós queremos viver para a tua glória, nós queremos viver para honrar e santificar o teu nome. Eu oro pedindo a tua graça sobre cada família, eu oro pela tua graça sobre cada coração, de cada filho, de cada filha que talvez tenha um dia como esse, um dia de tristeza, talvez perderam o pai, talvez não tiveram uma boa referência de pai, mas eu oro para que a tua cura, o teu bálsamo, o teu remédio desça sobre cada coração, sobre cada alma, sobre cada pessoa, e cada um que está assistindo, cada um que é filho, porque todos são filhos, possam se sentir amparados e abraçados pelo amor do Pai Celestial. Eu oro, Senhor, para que todos os que estão assistindo e que ainda não são teus filhos, porque ainda não se entregaram totalmente a Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador de suas vidas, eu oro para que eles façam isso o mais rápido possível, que eles se entreguem a Jesus Cristo e renunciem a todos os outros deuses, a todas as outras coisas, e sirvam somente a Ti, e que o Senhor possa adotar a cada um deles e recebê-los na família, porque o Senhor os ama com amor eterno. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que a comunhão do Espírito Santo sejam na vida de cada um de vocês. Senhor, abençoa também os aniversariantes de hoje, os aniversariantes da semana. Senhor, que seja um resto de mês abençoado por Ti também. Que a Tua graça envolva cada um, é o meu pedido, é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Um grande modelo de coragem, persistência e integridade. É em você que eu me espelho nos momentos mais desafiadores da minha vida. Ele não é apenas um bom amigo, ele é um verdadeiro cúmplice. Ele acobertava as minhas travessuras, me trazia os melhores presentes, me levava em suas maiores aventuras. Com ele eu posso trocar sorrisos sem dar nenhuma explicação. Com ele escrevi as melhores histórias, da infância à vida adulta. Ele sempre esteve ao meu lado, não apenas como o melhor pai do mundo, mas como um grande confidente. Um pai que sempre esteve ao meu lado, tanto nos momentos bons como nos ruins. Ele acompanhou os meus primeiros passos, ouviu minhas primeiras palavras. Esse homem que fica humilde quando poderia se exaltar, que chora à distância a fim de não ser observado, que vibra, se emociona e se orgulha pelos feitos daqueles que tanto ama. Pai é uma palavra tão forte e com um enorme significado. Significa o nosso progenitor. Mas mais que isso, aquele homem que está sempre ao nosso lado para nos ver crescer. Pai é aquele que nos dá a mão para aprender a andar de bicicleta, aquele que cobra boas notas da escola, aquele que tem sempre uma palavra amiga e um conselho, que às vezes pode ser duro e exigente, mas tem um amor tão grande pelos seus filhos que nem conseguem demonstrar. Essa mensagem é para agradecer a você. Dia do Pai Trabalhador, Dia do Pai Honesto, Dia do Pai Amoroso, Dia do Pai Lutador, Dia do Pai que sempre busca seus objetivos, Dia do Pai Conselheiro, Dia do Pai Chorão. A você, Pai, que me deu a vida, a você, Pai, que me segurou em seus braços para não cair em meus primeiros passos, a você, Pai, que modelou meu caráter e me ensinou a ser justo, a você, Pai, que me amou antes de se amar, a você, Pai, que me repreendeu por meus erros, mas não deixou de me amar. A você, Pai, que me viu crescer e se tornar pai e ainda me trata como criança. A você, Pai, que me aconselhou e me encorajou. A você, Pai, que sempre me recebia com sorrisos e braços abertos.
A você, pai, que me contava histórias e brincava comigo. A você, pai, que, apesar de cansado, me esperava dormir. A você, pai, hoje só tenho uma coisa a lhe dizer. Te amo. Feliz Dia dos Pais. Compartilhe com seu pai.